Ei pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e vou apresentar para vocês hoje a versão LE da picape Frontier da Nissan. Esse modelo tem uma clientela bastante fiel no mercado, seguindo a tradição da Nissan de fazer boas picapes. É uma marca que tem tradição nesse mercado de picapes e de utilitários no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Essa versão foi lançada, essa geração da Frontier foi lançada no Brasil em 2017, final de 2017, ainda é bastante moderna. Embora não seja líder de vendas, ela tem muitas qualidades, muitas boas características e que garantem ainda números bastante expressivos nesse segmento de picapes e com uma clientela bastante fiel, como eu já disse. Apresentar então a versão LE, que é a topo de linha, é a mais completa, a mais equipada, e mostrar para vocês por que eu gostei desse carro. Então não esqueça de deixar o like aí, seguir o canal, acompanhe para receber as notificações dos novos vídeos. Tá? Vamos lá, Nissan Frontier LE 4x4 Turbo Diesel. Como eu disse, essa geração foi lançada já há alguns anos, há quase 4 anos. E mesmo assim ela se mantém bastante atual em termos de design. Eu arrisco dizer até que ela ainda é uma das picapes mais bonitas do mercado. Tudo bem que beleza é uma coisa muito subjetiva, mas as linhas da Frontier ainda agradam bastante. Essa versão LE, como eu disse, que é a topo de linha, ela vem com vários detalhes cromados, tem a luz de posição em LED, tem farol de xenon, aqui fica a lente do pisca, faróis de neblina ali embaixo. Então é uma frente bem com cara de Nissan, segue a linguagem de estilo da marca, e embora ela já tenha algum tempo de mercado, ela ainda se mantém bastante atualizada. Essa versão LE, ela vem aqui com outros detalhes cromados na capa do retrovisor, nas maçanetas, vem com rodas de 18 polegadas, rodas de liga leve. Essa cobertura de caçamba é específica para a Frontier, é sob medida, né? Faz parte da linha de acessórios da marca que você encontra nas concessionárias. Ela tem sensor de estacionamento na frente e atrás, câmera de ré, e na verdade o sistema de câmeras desse carro é bastante interessante e que outros modelos da Nissan também tem, que é o que eles chamam de câmera 360 graus. Então você tem aqui um conjunto de câmeras aqui embaixo do retrovisor, na dianteira e na traseira, que quando você vai fazer manobra você tem uma visão realmente 360 graus do local onde você está estacionando. A impressão que dá é que tem um drone em cima do carro filmando o entorno, mas na verdade é um sistema que combina a imagem dessas 4 câmeras e disponibiliza essas imagens no central multimídia para facilitar as manobras. Então essa picape ela tem uma altura livre do solo muito boa, ela tem uma aptidão off-road muito boa comparada com algumas outras, e um diferencial dela tá na suspensão traseira, que não é pelo tradicional feixe de molas, e sim por barras. São 4 pontos de ancoragem direto na longarina do chassi, sem fazer uso daquele tradicional feixe de molas que as picapes usam. Então com isso a Nissan conseguiu um compromisso de conforto melhor do que algumas das suas concorrentes nessa categoria. A Frontier nessa versão LE, ela vem com motor 2.3 biturbo, com 190 cavalos de potência e quase 46 kg de torque. Qual é a vantagem desse motor biturbo? São 2 turbinas, uma pequena para baixas rotações e uma maior para rotações mais altas. Então desde os giros mais baixos, quase que desde a marcha lenta, o motor já está cheio, já está com sua potência quase toda disponível, potência e o torque, né? Principalmente, que para esse tipo de carro o torque conta muito mais que a potência. Então é uma solução tecnológica que a Nissan optou de dotar esse motor 2.3 4 cilindros de 2 turbinas para conseguir ter um resultado melhor de desempenho sem precisar usar um motor muito grande e manter os níveis de consumo, né? Então a Frontier, além de todas as suas capacidades de enfrentar obstáculos no off-road, ela é também uma das mais econômicas da categoria, até por não ter um motor tão grande. Aqui a identificação, né, da versão é a LE 4x4, que é a topo de linha. Essa versão que a Nissan emprestou, além de ser a topo de linha, ela está com alguns acessórios, né? Tem
para-barro na dianteira e na traseira, né? O estribo lateral, o rack de teto é de série, ela já vem com isso. A versão LE pode ter também o teto solar. É a única picape dessa categoria com a opção do teto solar elétrico. O espaço interno é bom, é equivalente a algumas outras picapes. Então você tem aqui um espaço bom para as pernas, uma largura muito boa, a altura também para a cabeça muito boa. Só o que não é tão bom é essa altura aqui. Então você senta com os joelhos um pouco dobrados, mas isso você encontra praticamente em todas as picapes e não é diferente aqui no caso da Frontier. Tem saída do ar-condicionado para o banco traseiro, iluminação aqui para a traseira, 3 encostos de cabeça, descansa-braço, com porta-copos, enfim, 3 cintos de 3 pontos, fixação de cadeirinha para neném, né? Os pontos de fixação. Nessa versão LE tem o acabamento em couro, é claro que é couro sintético, né? O acabamento das portas, embora tenha muito plástico, ele é muito bem resolvido, muito bem encaixado. Tem esse detalhe aqui em couro, no mesmo material dos bancos. Na dianteira a mesma coisa, tem essa parte aqui acolchoada, o resto é plástico duro, mas todo muito bem montado. O espaço interno na dianteira é muito bom. O banco do motorista tem regulagens elétricas de inclinação, ajuste lombar, inclinação do encosto e altura, distância do assento. Então é um carro fácil de dirigir. E aqui uma coisa que eu sempre gosto de mostrar nos carros que tem é a vedação dupla, né? Você tem a borracha aqui na carroceria e outra borracha aqui na porta. Então isso garante uma vedação melhor. Até na batida da porta você sente vamos dizer assim, uma solidez no encaixe da porta com a carroceria. Então é isso, gente. Nissan Frontier LE 4x4 turbo diesel 2.3, 190 cavalos, um design, apesar de já ter alguns anos, que se mantém atual e bastante atraente, uma solução de suspensão na traseira diferente de todos os concorrentes, que garante boa estabilidade e um pouco mais de conforto para quem roda com ela no trânsito urbano. O design se mantém bastante atual. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, siga o canal. E agora a gente vai rodar um pouco no carro para eu mostrar para vocês como é o desempenho da Frontier, o desempenho e o conforto e algumas funções, algumas funcionalidades do interior do carro, para você conhecer melhor essa versão. Espero que você tenha gostado até aqui. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal para receber as notificações de vídeos novos. Vamos lá. Bom, agora que eu já mostrei a Frontier por fora para vocês, vou mostrar um pouco do interior. E em relação àquela versão que eu mostrei no mês passado, que foi a versão Attack, a versão LE é bem mais completa. Vou começar pelos bancos de couro, né, com ajustes elétricos para o banco do motorista, né, inclinação, altura, é bem interessante. O apoio lombar, tem vários ajustes aqui. Ela mantém algumas características interessantes daquela versão, como o apoio para copos ou garrafas aqui nas saídas, na mesma direção das saídas de ventilação. O volante tem regulagem em altura, não tem em profundidade. O quadro de instrumentos basicamente é o mesmo, né? O computador de bordo é bastante completo. A central multimídia é de uma geração anterior à que a Nissan usa hoje, por exemplo, no novo Sentra. E no Brasil, no caso, no novo Versa e no Kicks. Mas a gente percebe que a mesma observação que eu fiz na avaliação da Frontier Attack vale para essa aqui. O painel é muito legal, muito bem montado, é relativamente moderno e ele segue muito o padrão que a Nissan adotava até alguns anos atrás, como por exemplo no Sentra brasileiro, né? Tem vários itens aqui que você identifica estar num Nissan, né? É um visual bastante característico. O que eu destaco aqui que é bacana, é bem resolvido: as saídas de ventilação numa posição elevada, com opção de saída também para o banco traseiro, um apoio de braços com um porta-objetos, um tamanho relativamente bom aqui, e com uma tomada para carga de celular aqui dentro. O espaço aqui na frente é bastante amplo,
ao contrário do espaço traseiro, que apesar de amplo na largura e na altura, e até para as pernas mesmo, tem o assoalho muito alto. Então você acaba sentando atrás naquela posição com os joelhos elevados, né? O que pode ficar um pouco cansativo numa viagem longa. Mas na largura, na altura e no espaço para as pernas, o espaço é bom atrás. Não fosse a altura do assoalho, seria um conforto muito bom na traseira. O câmbio automático é de 7 marchas, também é o mesmo da versão Attack. Essa versão, por ser a mais completa, a LE, ela tem também um teto solar de acionamento elétrico, tá? É a única picape do mercado que tem esse opcional, esse equipamento, tá? Aqui os controles de iluminação, um porta-óculos, o parasol tem iluminação, enfim, ela tem aqueles itens básicos assim de conforto que é o mínimo que se espera de um carro nessa faixa de preço, né? O espaço para objetos é interessante, tem um vão num tamanho bom aqui que cabe uma carteira, um celular ali, tem esse quadradinho aqui no meio que cabe benzinho aqui um celular. Se você quiser, você coloca o celular em pé aqui, fica numa posição bem interessante. Eu estou usando para o controle da garagem a própria chave do carro, né? Agora, 2 porta-copos ou garrafas aqui, que apesar de ser bastante amplo, ele é um pouco raso, né? Então se você colocar uma garrafa de 500 ml aqui, por exemplo, de água, ela vai balançar um pouco, mas tudo bem, o espaço é amplo. O ar-condicionado é digital de 2 zonas. Você seleciona a temperatura do passageiro e do motorista. Que mais? Ele tem aqui o controle de descida em declive, né? Que ele faz o controle eletrônico da descida. Aqui você pode eventualmente desativar os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Aqui desse lado eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem uma série de comandos, né? Mas aí eu vou colocar a câmera para cá para mostrar. Estão todos reunidos aqui no painel atrás do volante. Isso até denuncia um pouco a idade do projeto, né? Que apesar dela não ser tão velha, ela foi lançada no Brasil em 2017 e no resto do mundo em 2016, já houve uma evolução nesse sentido nos carros dessa categoria. Se você conhece a linha Nissan, você vai observar que essas saídas de ar-condicionado laterais, esse redondinho, são as mesmas peças do Nissan March e do Nissan Versa, do modelo antigo. Tudo por uma economia de escala, né? Se você já tem a peça na prateleira, vamos dizer assim, por que não usar? O sistema de som é muito bom. Eu pude conectar e ouvir num volume alto, sem distorção. A sintonia das emissoras é fácil. A versão LE, por ser a mais luxuosa, ela tem a mais completa, ela tem alguns detalhes de acabamento cromado no volante, aqui em torno da central multimídia, no puxador de porta. Os comandos estão bem agrupados aqui, os comandos de vidro, espelho e trava. No entanto, só é iluminado o botão do acionamento do vidro do motorista. Chato isso, que às vezes à noite você fica tateando aqui, procurando os botões. E outro detalhe, só o do motorista tem a descida por um toque. A subida você tem que segurar o botão até o final. E os outros vidros não tem comando de um toque nem na descida. Você tem que apertar e segurar. Vou mostrar para vocês os comandos que eu falei aqui na lateral. Então você tem a opção de desligar o controle de tração, que não é muito aconselhável. O bloqueio do eixo traseiro para o eixo não deslizar. Isso aqui você usa em situações de pouca aderência. Abertura do tanque de gasolina, termostato das luzes do painel e o reset do odômetro parcial. E aqui na porta, os comandos dos vidros, espelhos e trava. Então essa série de comandos aqui do lado fica um pouco fora do acesso normal. Poderia estar de repente ali no painel central, mais à disposição do motorista. Aí tem a partida por botão, nessa versão, basta a chave é presencial. E aqui você tem o seletor de tração, né? Você tem o 4x2 normal, o 4x4 alta, a tração 4x4 normal. E aí se você passar para cá, você tem a 4x4 reduzida, que é para enfrentar situações mais adversas.
Agora, sempre se lembrando que todo esse recurso eletrônico e mecânico de tração nas 4 rodas só vai de fato ser eficiente se você tiver com o carro com pneus adequados. Se você tiver com aquele pneuzinho tradicional para uso de asfalto, você vai patinar, e com tração nas 4 rodas, com bloqueio de diferencial, com 4x4 reduzida, você provavelmente vai ficar atolado, porque os pneus não vão dar conta de transferir essa força do carro para o solo. Aqui tem uma entrada para um carregador tradicional, né? Aquele que você espeta, aquele plug redondo, uma entrada USB, uma entrada auxiliar. Aqui dentro uma outra tomada para carregamento de celular. Se você ainda não conhece o sistema de câmera 360 graus da Frontier, eu vou mostrar para vocês, da Nissan, na verdade, tá? Vamos dizer que eu quero estacionar numa vaga aqui. Então olha aqui, ó. Ela, além da câmera de ré, vai me mostrar uma visão por cima de toda a área onde eu quero estacionar. Eu até brinquei agora há pouco que é como se tivesse um drone em cima do carro, mas na verdade é o sistema multimídia faz a leitura de todas as câmeras e gera uma imagem única, né, da combinação delas todas. Então peraí que eu vou tentar entrar numa vaga que está aqui atrás para vocês verem como é legal. Aqui é o conjugado, né, da câmera de ré com a visão 360 graus. Então ela vai me mostrar exatamente, olha, onde o carro de trás está. E vamos lá. Ó, e os 2 carros que estão na lateral já apareceram na câmera, tá vendo? E aí eu tenho uma visão tranquila aqui para poder entrar na vaga. Da feita que você se acostuma com esse recurso, você, ó, ali atrás tem uma árvore, ele já me mostrou a árvore, tá vendo? É relativamente fácil estacionar com esse auxiliar aqui da câmera 360 graus. Bom, agora vamos rodar um pouquinho no carro para vocês sentirem um pouco. Como eu disse, o banco tem regulagens elétricas tanto para altura quanto para distância em relação ao volante, e o volante tem regulagem só de altura. O câmbio tem opção de trocas manuais, você passando a alavanca para cá, mas não vejo assim muita utilidade. É interessante ter o recurso, mas é um motor que tem torque praticamente em todas as faixas de giro, então não há muita necessidade de você ficar buscando marcha, né, com esse motor. E assim, toda vez que eu avalio uma picape, uma coisa que chama atenção é o quanto ela chacoalha, até porque todas fazem isso, né? A própria proposta do carro prevê um conjunto de suspensão para trabalho, para enfrentar obstáculos, para enfrentar a estrada ruim, para carregar peso. E normalmente é um feixe de mola, aquela barra comprida, né, que a gente vê nos caminhões, que está na traseira das picapes. A Frontier não usa feixe de mola atrás, ela usa uma suspensão traseira com eixo, claro, e vários braços, vários pontos de fixação, que garante a traseira um pouco menos saltitante do que outras picapes dessa categoria. Ela não chega a ser um carro assim absolutamente confortável, né, como nenhuma picape é, mas a gente percebe que ela pula um pouco menos, né? Ela tem assim esse certo balanço, essa maciez de rodagem, mas quando a gente passa em algum obstáculo, algum desnível de pista, é bastante interessante observar o funcionamento da suspensão traseira, porque ela realmente não fica dando aquela quicada no chão que pode até desestabilizar o carro. Na Frontier a gente não sente isso, tá? Então o trabalho da suspensão traseira foi muito bem resolvido pela Nissan. A gente percebe logo de cara que está num motor diesel, né? Tem aquele roncozinho bem característico dos motores diesel, mas é um barulho perfeitamente administrável, não é um nível de ruído muito alto não. Mesmo em aceleração, se você pisar realmente, você não vai
não é um barulho que vai incomodar tanto. Então a gente percebe que a Nissan fez um bom trabalho de isolamento acústico na cabine. O câmbio, como eu já disse, é um câmbio automático, convencional, tradicional, né, com conversor de torque de 7 marchas. Ele não é um câmbio assim tão rápido nas mudanças de marcha, mas em compensação ele não dá nenhum tipo de tranco. Ele é bastante macio, bastante linear assim o funcionamento do câmbio. Isso também contribui para o conforto geral do carro. A gente percebe que a Nissan focou bastante no item conforto, né? Já que nem todo mundo que compra um carro desse vai realmente, de fato, pegar a estrada de terra, estrada esburacada, usar a tração nas 4 rodas. Então ela está bem adaptada, está bem ajustada para aquele consumidor médio que vai usar o carro na cidade, na estrada, né? E para isso ela consegue ter um equilíbrio bastante interessante entre a estabilidade, a capacidade de carga, sem esquecer o conforto. É bastante interessante essa equação como a Nissan conseguiu resolver. Olha, então você pisa, olha, você tem o torque abundante. O motor retoma bem, até por ter 2 turbinas, como eu já expliquei, uma menor para os giros baixos e outra maior para o motor mais cheio, num giro mais alto. Então, desde as rotações mais baixas, o carro puxa bem, tem uma boa capacidade de aceleração. Ó. Então eu dei quase uma acelerada aqui na capacidade máxima de aceleração, abri o acelerador mesmo, e o barulho não invade a cabine, não fica aquele negócio ensurdecedor e que incomoda. É assim, ela não tem o conforto de um sedã, tá? Não espere isso de uma picape. Se você é consumidor de picape, você sabe que o padrão de conforto de um carro desse tipo é diferente. Mas dentro dessa categoria de picapes, que é um carro que pula mais, que chacoalha mais, que balança mais, a Nissan conseguiu um ajuste do conjunto muito legal, muito bem resolvido. Você não sente instabilidade, você não sente insegurança no carro, mas você não tem um carro duro e que fica pulando o tempo todo. Então esse equilíbrio foi bem resolvido pela Nissan. O que mais que a gente pode falar aqui do interior? Bom, tem o GPS, tem um mapa bastante completo aqui. A utilização é um pouquinho complicada, mas é aquilo que eu digo em todos os carros que eu avalio. Tudo é questão de hábito. Da feita que você usa 2, 3 vezes, que você aprende a lógica dos comandos do carro, tudo se torna bem mais fácil. Na primeira utilização você vai, nossa, que coisa complicada, tem que ir, voltar, mas é hábito. Você não vai comprar um carro desse para usar um mês e passar adiante. Então, depois de um mês de utilização, por exemplo, você já vai estar dominando bem aqui as funções da central multimídia da Frontier. Então, olha, é um carro fácil de dirigir. Uma observação, a direção dela não é elétrica, é hidráulica. Então, se você está acostumado com o conforto dos sedãs, com a maciez da direção do sedã, esquece, amigão, porque esse aqui é direção hidráulica raiz. Ela é, lógico, bem mais leve do que uma direção mecânica, incomparavelmente mais leve, mas ela é bem mais pesada que uma direção elétrica das mais modernas. Então você faz um pequeno esforço, né, para fazer manobras, para fazer curvas. O que dá para perceber é que ela tem uma relação de direção bastante longa. Você precisa fazer várias voltas para o carro fazer a curva. Não é uma direção muito direta, mas isso também é questão de hábito. No primeiro dia que eu peguei esse carro eu estranhei um pouco. No mesmo dia, à tarde, eu já estava familiarizado aqui com a velocidade das respostas do carro. Isso é perfeitamente administrável. E essas coisas que eu estou colocando eu não considero defeitos, tá? São características de um projeto. Uma direção mais rápida ou mais lenta, uma suspensão mais macia ou mais dura, são características. Então a Nissan escolheu um determinado ajuste para esse carro e que no geral eu gostei.
Ela não é a picape mais potente, não é a picape mais econômica, embora seja uma das mais econômicas, não é a mais espaçosa, embora seja bastante espaçosa. Então ela conseguiu ir bem em todos os quesitos, sem ser a melhor em nenhum deles, vamos dizer assim. Então ela é uma picape que na média ela está muito bem posicionada diante dos seus concorrentes, porque da mesma maneira que ela não tem assim nenhuma grande virtude, ela não tem nenhum defeito. É um carro que está já comprovado no mercado, já está há alguns anos no mercado, então não tem nenhum defeito característico do carro, foi aprovado. Gostei da Nissan Frontier, especialmente dessa versão LE, que é a mais completa. Tem alguns mimos interessantes, ela vem com 6 airbags, por exemplo, como eu já falei. Então, para o que ela se propõe, está aprovada. Gostei.